Essa questão aqui ela é muito simples. Ela pergunta qual é o máximo do intervalo entre o A2 até o A7. Veja, o máximo então vai ser o maior valor. Perceba você que o maior valor é 30. Nessa outra questão aqui é diferente. Ele está pedindo o maior valor do intervalo do A2 até o A7 que esteja na terceira posição. Então, a primeira posição é 30, a segunda também 30 e o terceiro é 29. Nessa questão aqui, a pergunta é: qual o menor valor do intervalo do A2 até o A7 que está na segunda posição? Então, o menor valor é 10 na primeira e 12 na segunda. Nessa questão aqui, a pergunta é o seguinte: qual o mínimo do intervalo de A2 até A7? Então, qual o menor valor desse intervalo aqui? Perceba você que é o 12. Nessa questão aqui, a pergunta é: qual o valor de A1 elevado, exponencial a B1? Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25, né? Nessa questão, a pergunta é: qual a soma do intervalo de A1 até o C3? Vamos fazer rapidamente assim, 5 com 2, 7. 10, 17, 3, 20, 4, 24, mais 3, 27, mais 5, 32, mais 4, 36. Mais 5, 41. A pergunta agora é a seguinte: no intervalo de A1 até C2, quais são os valores que são maiores que 3? Perceba você que visualmente o único valor que tem maior que 3 é 5. Caso houvesse outro, você iria somar, porque a pergunta é porque a função é soma-se. Nessa questão, a pergunta é: qual o valor de B1 mais B3 mais C1 mais dividido por B2, tá? Então vamos lá. A gente sabe que nas planilhas eletrônicas elas funcionam semelhante à matemática. Então aqui, ó, nesse detalhe aqui, a função vai ser feita primeiro. Então aqui ele vai pegar o C1 e dividir pelo B2 tranquilo. Então, ó, C1 é 80, B2 é 8. Então essa parte aqui dá 10, tá? A gente vai agora somar com B3. Quem é B3? 60. 60 mais 10 dá 70. Mais B1. Quem é B1? 40. 70 mais 40 dá 110. A pergunta é a seguinte: qual o gráfico que melhor representa os dados? E aí eu só fiz transpor a coluna e aí ele faz área, dispersão, linha e de pizza. Então vamos para o gráfico de área. Sim, perceba aqui que o dia 27 de janeiro está antes de 31 de janeiro. Isso aqui você tem que dar uma ajeitada nesses dados, né? Que seria a limpeza dos dados. Então eu venho aqui para dados e aí classificar intervalo de A até Z, né? De forma crescente. Perceba agora que eu alterei, os dados foram alterados. Então eu vou colocar de novo agora inserir gráfico para o gráfico de área. Aí, veja bem, eu não tô. Eu acho que aqui a gente teria que fazer. Aqui embaixo ficasse as datas que estão aqui. E aí você vem para o editor de gráficos, usar a coluna 1 como marcador e o texto que está nessa coluna aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico de área. O segundo gráfico é o gráfico de dispersão. Vamos para o gráfico de dispersão.
terceiro gráfico, gráfico de linha. É bem parecido com o gráfico de área, mas ele coloca só as linhas, né? E por último, o gráfico de pizza, tá? O gráfico de pizza eu elimino totalmente, porque você veja que ele coloca os percentuais. Normalmente no gráfico de pizza você vai ter percentuais, né? Então, assim, essa é uma questão de concurso. Ele coloca como solução o gráfico de linha. Encontrei aqui a questão. Ela é uma questão de 2012, tá? Os mesmos dados, e aí ela pergunta, né? Assinale a alternativa que melhor representa a evolução do resultado do tempo. Então, se você coloca gráfico de linha e pede para responder, você acertou a questão. Essa questão aqui, ela dá esse boletim, né? E aí ela pergunta qual dessas três opções aqui, dessas quatro, está incorreta, certo? Então, se você fizer cada uma delas, você vai perceber, eu vou agora alterar para você ver. Então, a gente está fazendo lá da primeira pessoa, que é de Maria. Perceba que a média de Maria é 6, né? Porque 6, 3 vezes dá 18, dividido por 6 dá 3, dá 6 de novo. Então, perceba você que todas elas deu 6, né? Menos essa letra C. Por quê? Porque aqui vem de novo aquele problema. Como não há aqui um parêntese isolando o B2 até o D3, então perceba que esse D3 aqui ele é apenas dividido pelo 3, tá certo? Aqui é onde está o erro. Caso houvesse um parêntese aqui, ó, tá, porque aqui é D3, né? Tá errado também por isso, ó. É um D3. Para completar ainda tem esse D3 aqui, ó. Tá errado. Porque aqui é B2 a D2, B2 a D2, D2 também, mas aqui ele coloca D3 para completar. Mas mesmo que a gente tivesse colocado 2, aí sim ia dar correto. Mas aqui para completar ainda tem esse 3 que ainda deixava a questão mais errada ainda. E se a gente tirar o parêntese, piora tudo ainda, certo? Bem, gente, nessa questão a pergunta é: qual será o resultado se na célula A1 estiver digitado o valor 5 e na B2 o valor 12? Se a gente colocar a fórmula conte-se A1 até B1 e ponto e vírgula 10, qual será a resposta? Então vamos interpretar essa questão aqui. Ele diz o seguinte: conte se nesse intervalo aqui da A1 a B1 você encontrar o número 10. Como você não vai encontrar o 10, porque um é 5 e o outro é 12, vai ser 0, tá certo? Só para você. Agora vamos fazer de novo a análise de sensibilidade. Se eu coloco um 10 aqui, aí agora vai ser 1. Se eu coloco de novo outro 10 aqui, aí ele vai ser 2, tá? A pergunta é: qual vai ser o resultado dessa função caso eu tenha na célula A1 10 e na A2 12? Então, como é a questão? Se A1 for maior que 10, A1 é maior que 10? Não. A1 é igual a 10. Então, ele não vai fazer esse daqui, ó. Ele não vai fazer essa parte, essa segunda parte aqui. Ele vai pular, porque isso aqui tá errado, né? Essa primeira parte tá errada, ele vai pular para a segunda. Aí ele vai fazer A1 vezes 0,5. Quem é A1? É 10 dividido por 0,5. Então, A1, 10 dividido pela metade, dá 5, né? Mais A2. Então, 12 mais 5 dá 17. Perfeito? Pronto, vamos fazer agora só para... Aqui nós temos essa pequena tabela, só com a linha, e ele coloca a seguinte função: a média de B2 a D2. Então, de B2 a D2, eu vou colorir até aqui, ó. Isso aqui vezes 10. Qual é a média de B2 a D2?
Então, 4 com 8 dá 12, mais 3, 15. 15 dividido por 3, que são 3 números, né? Então, dá 5. 5 mil, certo? Vezes 10, 5 mil vezes 10 dá 50 mil. Então, o resultado vai ser 50 mil. Perceba, vamos ver aqui, ó, 50 mil, tá? Essa questão aqui, eu tenho uma tabela, tá? De 2 produtos. E aqui eu tenho mostrando a quantidade, o valor da unidade, o valor total. Eis que tem aqui o valor da conta que foi comprado. Então, a pergunta é, como é que eu faço para encontrar esse valor de R$ 18,50? Veja bem, é muito simples. Você vai somar o 9 com o 9,50, tá certo? Então, você pode fazer isso de diversas formas. O igual a D3 mais D4, ou igual a soma de D3, aí a parêntese, de D3 até D4, tá? São essas duas possibilidades aqui. Nessa questão aqui, a pergunta é como calcular a média dessas 3 notas, tá? Então, como vocês sabem, tem uma função, se você quiser calcular direto, tem uma função chamada média, tá? Onde você só é colocar o intervalo daquilo que você quer calcular. Então, outra possibilidade seria, a gente já fez uma questão parecida, fazer o somatório dos 3 números entre parênteses dividido por 3. Nessa questão, o que é que eu tenho aqui? Uma lista de supermercado com vários produtos. Eu deixei só esses primeiros aqui, mas ele pergunta qual fórmula eu tenho que colocar aqui, né? Para que na coluna resultado, utilizando a função se, eu possa verificar se o preço for maior ou igual a 12, aí eu vou ter que colocar o resultado caro. E se o preço for menor ou igual a 11, o resultado tem que sair barato, tá? Eu vou até colocar aqui 10, só porque vai ser a terceira opção que vai ter que dar barato. Então, utilizando a função se, a gente vai colocar assim, ó. Se B3 for maior ou igual a 12, então essa é minha primeira expressão lógica, tá? Ponto e vírgula, eu vou ter que colocar o quê? Aí, entre aspas, eu coloco caro. Se não, eu vou colocar o quê? Barato. Tá? Como eu vou aceitar aqui a sugestão dele, perceba que ele já colocou, tá certo? Porque aqui era B3, aqui é B4 e aqui é B5, certo? Então, perfeito. Essa questão aqui, como ela é de lógica, eu vou responder diretamente aqui no formulário, tá? Então, ele fala assim, qual a resposta para calcular a média entre os salários dos funcionários cuja idade seja maior ou igual a 35? Detalhe, a gente não viu essa fórmula, né? Média si, mas ela existe, tá? Ela vai calcular a média caso você coloque um parâmetro. Nesse parâmetro, ele quer que a idade dos funcionários seja maior ou igual a 35. Então, em primeiro lugar, aqui nesse primeiro parte aqui da fórmula, eu vou ter você perceba que sempre tem média se, um intervalo, o parâmetrozinho, o critério que ele utilizou, que tem que ser maior ou igual a 35, e depois, aí é que ele iria calcular a média. Então, para ele verificar se alguém tem mais que 35, ele vai ter que olhar a coluna B, né? Então, essa primeira parte aqui teria que ser com a coluna B, tá?
Então, eu já descarto aqui essa primeira, tá? Não é com a coluna C. Então, ele faz de B2 a B8, tá? B2 a B8, então todos os três aqui estão corretos. Só que ele coloca aqui, tem que ser maior ou igual a 35. Essa aqui tá dizendo que é menor que 35, né? Essa aqui pode ser maior que 35 e essa aqui tá diferente de 35. Então, a única opção que é possível seria essa questão aqui, tá certo? Vamos por A, B, C, a questão letra C. Nessa questão, a gente tem aqui essa tabela, e aí ele pergunta qual o resultado dessa fórmula aqui. Então, veja, PROC V, né, procura vertical. Nessa tabela aqui, eu vou procurar o B7. Coluna A, o B7 é esse primeiro aqui, tá? Então, eu vou procurar esse B7 aonde? No intervalo de A2 até B5. A2 até B5 é toda a tabela, certo? Menos o cabeçalho. Quando eu encontrar esse B7 nessa tabela de cima, eu vou ver o valor que está lá da terceira coluna. Então, eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. Então, procurando 25 e 400 nessa tabela aqui de baixo, eu vou encontrar ele aqui. O que é que ele tem na terceira coluna? Ele tem 85. Então, a primeira parte dessa fórmula é igual a 85, tá? Eu vou colocar ele aqui guardadinho. Vamos para a segunda parte. Aí ele faz PROC V, B8. B8 é isso aqui, ó, esse valor. É esse 25,0200. Então, eu vou procurar ele aonde? No mesmo intervalo, nessa tabela aqui de cima. Quando ele encontrar esse valor de 25,200, ele vai me voltar a quarta coluna. Qual é a 25,200? É esse aqui, ó. Ele vai me voltar a quarta coluna. Aí ele tá dizendo agora, multiplique esses 85 vezes 10. Então, o que é essa segunda parte, tá certo? Aí, obviamente, vai dar 850. Por último, a gente tem essa tabela e aí ele pergunta qual o resultado dessa função aqui, né? Então, PROC V do número 2, no intervalo de A1 até o C3, A1 até o C3, eu vou procurar na terceira coluna. Esse zero aqui tá dizendo que tem que ser o valor exato, tá certo? Então, vamos procurar o 2 aqui na terceira coluna. Eu tô encontrando 2 aqui, tá? Aí ele diz, agora você volta o terceiro valor. Ele vai voltar 5, tá? Então, deixa eu só tirar aqui para você ver, certo? Então, essa aqui é a fórmula e aqui tá o resultado.